Natsuki Subaru é o protagonista de Re:Zero e também o garoto fracassado que foi transportado para outro mundo. O mesmo garoto que só sobreviveu ao mundo de Re:Zero graças a uma habilidade cruel dada pela bruxa da inveja Satella, chamada de Retorno através da morte. Agora, imagina se, junto com esse poder, ele carregasse consigo também a maldição mais perigosa de outro universo, um objeto amaldiçoado de Jujutsu Kaisen, os fragmentos de um rei demoníaco, mais especificamente dedos, mas não qualquer dedos. Os dedos de Ryomen Sukuna. Se Subaru consumisse esse artefato proibido, a história de Re:Zero não seria apenas uma jornada de sofrimento e resets. Ela seria uma história entre duas entidades dentro do mesmo corpo. De um lado, Subaru, o humano frágil que luta desesperadamente para salvar seus amigos. Do outro, Sukuna, o rei das maldições, esperando pacientemente o momento certo para assumir o seu controle e causar a maior catástrofe que o mundo de Re:Zero já presenciou. E hoje nós vamos explorar exatamente isso, um arife de como a história de Re:Zero mudaria, como os personagens reagiriam a esse novo Subaru e principalmente o quão poderoso Subaru se tornaria com os dedos de Sukuna. Vamos percorrer todos os arcos do anime de Re:Zero, analisando como a inserção de Sukuna na obra de Re:Zero transformaria completamente a narrativa da história. E no fim, talvez você perceba algo ainda mais assustador. Talvez o Subaru se tornasse o maior perigo que qualquer serviço do pecado poderia ter. Mas é bom explicar que esse What If se baseia na ideia de que Subaru provavelmente é Flugel e por isso teria, por exemplo, uma habilidade poderosa e desconhecida que o permitiria consumir os dedos de Sukuna sem quaisquer males alheios que poderiam ser causados a ele. Porque, pra quem não sabe, para um ser humano comum, a ingestão de um dedo do Sukuna é morte certa. Isso porque os dedos são objetos amaldiçoados de grau especial e extremamente venenosos para a pessoa. Se uma pessoa comum comer, ela morrerá instantaneamente devido à toxicidade da energia amaldiçoada. Diferente, por exemplo, de Itadori, que foi criado artificialmente justamente pra conseguir suportar os dedos de Sukuna, lá ele. Então, vamos considerar que de algum jeito o Subaru conseguiu possuir o Sukuna em seu corpo para que a análise possa fazer mais sentido. Tudo começa da mesma forma. Subaru aparece em Lugnica, confuso, perdido, mas dessa vez algo está diferente. No bolso da sua jaqueta, ou da sua blusa, acho que isso aí é um moletom, existe um objeto estranho, um dedo enfaixado, seco e antigo, e coberto por uma energia que Subaru instintivamente sente que não deveria tocar. Mas Subaru é Subaru, e curioso, impulsivo e confuso nesse novo mundo, depois de ouvir uma voz estranha sussurrando em sua mente, o induzindo de alguma forma, ele faz isso. Ele come o dedo. No mesmo instante, uma pressão absurda invade o seu corpo. Seu coração dispara, veias e marcas negras começam a surgir em sua pele. E então ele escuta uma voz, calma, porém arrogante, que ecoa bem no fundo da sua mente. Sukuna percebe que então esse é o corpo que o recebeu. Sukuna desperta na consciência de Subaru, ainda fraco, apenas como um fragmento de toda a magnitude de seu poder, mas pelo menos agora, desperto. E ainda assim o suficiente para mudar tudo, afinal o primeiro passo para o seu retorno já foi dado. Então ocorre o fatídico encontro com Emilia. Quando o Subaru encontra Emilia pela primeira vez, algo curioso acontece. Em vez de apenas aparecer um garoto estranho na frente dela, ela sente algo profundamente errado nele. A aura amaldiçoada de Sukuna é extremamente densa e quase se manifesta para fora de seu corpo com tanta energia, mesmo possuindo apenas um único dedo. E mesmo que Subaru não saiba usar essa energia, ela vaza constantemente, então Puck sentiria algo de Subaru. Mas quem reage primeiro é Sukuna. Dentro da mente de Subaru, ele ri. Ele percebe que esse mundo tem uma energia interessante e diferente de Jujutsu, mesmo que possua suas similaridades também, e eventualmente... No arco original, Subaru morre várias vezes tentando salvar Emilia da assassina Elsa, mas aqui as coisas mudariam um pouco mais. Quando a Elsa perfura Subaru pela primeira vez e ele tá morrendo no chão, o Sukuna fala o quão patético Subaru é e pergunta a ele se ele vai mesmo morrer sem nem tentar. Então, algo supostamente impossível acontece. Mesmo gravemente ferido, Subaru consegue se levantar. Seu corpo começa a se regenerar lentamente, não como ocorre com os feiticeiros Jujutsu, nem com a energia reversa, mas como se fosse realmente a regeneração de um recipiente amaldiçoado, que é o que Subaru se tornou agora. Elsa percebe imediatamente o poder que emana de Subaru, e pela primeira vez ela hesita de o eliminar,
porque a aura que sai de Subaru, muita aura, não é humana, figurativamente falando, pra quem não entendeu. Quando Subaru chega à mansão Rosal, tudo fica ainda mais interessante, porque existem duas pessoas ali capazes de sentir o que está acontecendo. Beatriz sentiria isso imediatamente, afinal, ela é muito boa em sentir e localizar maldições das pessoas. E Aren também. Beatriz reconheceria imediatamente que Subaru carrega uma maldição extremamente antiga consigo, algo que não pertence àquele mundo. Ela não saberia exatamente o que é, claro, mas saberia uma coisa, que aquilo com certeza é perigoso. Muito perigoso, na verdade, pois mesmo com um único dedo, apenas de sentir a existência de Sukuna, ela já pode suspeitar do quão poderoso ele pode se tornar com o tempo e da sua iminente ameaça para todo aquele mundo. E então, nos loops onde Subaru morre para Aren, Sukuna ficaria fascinado, porque Subaru sempre volta. E Sukuna percebe ali algo extraordinário no garoto. Subaru é, entre muitas aspas, imortal praticamente em quase todos os ciclos, já que, mesmo que ele não seja de fato imortal, ele sempre volta. Então, é realmente algo bem curioso. Isso significa uma coisa assustadora, que Sukuna pode aprender, experimentar e evoluir infinitamente. Cada loop vira praticamente um treinamento, mas não somente para o Subaru, mas também para o próprio Sukuna. Então, enquanto o Subaru sofre, o Sukuna apenas observa, analisa e começa lentamente a ensinar o Subaru a usar, entre muitas aspas, energia amaldiçoada. Mesmo que o Subaru odeie isso, e não por gostar de Subaru, mas por saber que ele ainda será útil para os seus planos futuros. Esse é o arco onde tudo mudaria para o Subaru. O confronto contra a Baleia Branca e depois a luta contra o Betelgeuse. Mas dessa vez o Subaru não estaria sozinho em sua mente e em seu arsenal de poderes, que até esse ponto ainda seria muito limitado ao Shamak e olhe lá. Então ele, com esse treinamento secreto, não só teria aprimorado um pouco suas habilidades, mas também durante os loops, Sukuna começou a ensinar algo simples ao Subaru: controle de energia. Como eu falei, não é nada complexo, não é como a energia amaldiçoada de Jujutsu Kaisen, afinal de contas aqui é o universo de ReZero, mas como controlar melhor o seu gate de mana para que o Subaru não fique passando necessidade, Apenas também o suficiente para o Subaru reforçar o seu corpo e não morrer tantas vezes em vão. E pela primeira vez, o Subaru começa a lutar de verdade e ser útil nos combates. E mesmo com o poder amaldiçoado, o Subaru ainda não é forte o suficiente para lutar contra a Baleia Branca. Afinal, ele só possui um dedo dele. Mas Sukuna percebe que essa criatura possui uma forma de energia, algo semelhante a uma maldição gigantesca. E então Sukuna fica interessado nela. Se Subaru sobreviver tempo suficiente, talvez o Sukuna consiga adaptar suas técnicas para esse mundo, e mais especificamente, os cortes, assim assumindo o corpo de Subaru e causando danos devastadores à baleia e colaborando extremamente em sua derrota. E caso alguém perceba a ameaça que Subaru representa e decida o eliminar, Emilia e Eren provavelmente impediriam. E a essa altura, Subaru já tem companheiros demais que confiam e valorizam ele. Então, ele se manteria seguro por mais tempo. Aqui acontece uma mudança gigantesca e até brusca para o Subaru. O Betelgeuse usa as mãos invisíveis, mas o Sukuna consegue senti-las, afinal de contas ele é praticamente um espírito aqui. E através do seu uso com a energia espiritual, algo parecido com a energia amaldiçoada, o Subaru, mesmo não conseguindo ver as mãos, consegue ter o auxílio de Sukuna, que consegue guiar os seus movimentos, para ele conseguir ir para a esquerda, para baixo, atacar, e pela primeira vez o Subaru derrota um arcebispo, sem depender totalmente da sorte. E ele passa até a gostar do Sukuna, não confiar nele, mas notar que ele pode ser um aliado em potencial. Pelo menos é o que o Subaru, ingênuo, pensa. Esse é o arco mais focado no psicológico de ReZero, e também seria o arco mais perigoso dessa história, porque Subaru enfrenta seus próprios traumas, mas agora existe outra mente ali, uma mente que não sente culpa de seus atos, a mente de Sukuna. Então, nas provações do santuário, Subaru revisita seu passado, mas Sukuna também vê tudo. Ele vê a fraqueza de Subaru, sua insegurança, seu desespero, e curioso, Sukuna pergunta a ele por que ele insiste em salvar todos. E o Subaru provavelmente responderia algo que é porque ele prometeu. Então Sukuna daria risada disso, mas não iria interferir nesse momento, porque ele percebe que a determinação de Subaru é monstruosa. E nesse ponto, Subaru e Itadori são até que semelhantes,
Nesse ponto da história, Subaru já teria absorvido mais energia, mas não o suficiente para técnicas complexas, apenas o suficiente para algo mais simples, um reforço físico mais extremo. A luta contra o Garfield seria brutal, mas o Subaru finalmente conseguiria lutar de igual para igual, não vencer, mas sobreviver a isso, e aprender com a luta e a experiência de batalha. Além disso, ao conhecer as bruxas, o Subaru ficaria mais ciente sobre quem é Sukuna e de toda a vastidão de seus poderes, e ele receberia alguns dedos aqui, ou pelo menos informações sobre os dedos do Sukuna. Afinal, eles são irregularidades nesse mundo e não podem permanecer por aí alheios por mais tempo, longe do Subaru, que agora é o atual portador do Sukuna. Mas Subaru também não pode consumir os dedos de Sukuna livremente, afinal, a sobrecarga de energia poderia acabar matando o Subaru. Então o ideal é ele ir os consumindo de pouco em pouco durante sua jornada. Agora chegamos ao ponto onde a história se torna absurda. A cidade de Pristela. Vários arcebispos do pecado estão lá, e o caos absoluto que se instaura na cidade. E Subaru finalmente começa a entender o que significa carregar Sukuna consigo, e o quão importante ele será se Subaru quiser fazer uma diferença real naquele cenário de batalhas. Então, durante esse arco, Subaru poderia encontrar outro dedo, talvez um artefato amaldiçoado que estivesse perdido, ou talvez Sukuna o guiaria até lá, ou mesmo dado pelas bruxas naquele momento. E quando Subaru consome o segundo dedo, algo muda completamente nele. A energia amaldiçoada que continha dentro dele explode. Agora Subaru poderia usar técnicas simples do Sukuna, nada como o domínio, mas talvez como clivar, um corte invisível e extremamente letal. Com esse poder, Subaru finalmente deixa de ser apenas um estrategista e ele se torna também uma ameaça real no campo de batalha. Ele ainda não está no nível do Reinhardt, com certeza, mas definitivamente muito acima de muitos outros cavaleiros por aí. E o mais assustador seria que ele ainda possui o retorno pela morte, ou seja, Subaru pode testar estratégias infinitas, e Sukuna aprende em cada tentativa também. E aqui chegamos à parte dos spoilers para quem não viu as light novels, porque o anime ainda não lançou mais e eu sinceramente não quero dar spoiler para vocês, pessoal. Se o Subaru continuar consumindo os dedos, eventualmente o Sukuna recuperaria mais poder. Talvez 3 dedos, talvez 5, talvez 10. E nesse ponto surge a pergunta inevitável. Subaru ainda estaria no controle? Ou Sukuna estaria apenas esperando o momento perfeito para tomar o corpo de um homem que literalmente não pode morrer permanentemente? Um recipiente com regeneração infinita, loops infinitos e poder amaldiçoado crescente. Um ser que poderia aprender cada técnica de cada inimigo eternamente, formas de counterar e formas de revidar. E assim, talvez, o verdadeiro final dessa história não seja Subaru salvando o mundo, mas sim o mundo percebendo tarde demais que o garoto que sempre morreu por todos se tornou algo muito pior, o rei das maldições. E não só isso, com infinitas tentativas para vencer e derrotar a todos. Mas agora eu quero saber uma coisa de vocês. Se Subaru realmente consumisse os dedos de Sukuna, vocês acham que ele conseguiria manter o controle? Ou eventualmente o Sukuna dominaria tudo? E mais importante, quantos dedos o Subaru precisaria consumir antes de se tornar uma ameaça para todo mundo de ReZero? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler todas as teorias de vocês. E se vocês quiserem também, eu posso trazer aí a continuação dessa história explorando o arco 6 em diante, conforme lançam mais ou menos, com base nos materiais disponíveis nas novels. Porque acreditem, é ali que as coisas vão ficar verdadeiramente insanas para ReZero. Mas bom pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Por favor, apoiem esse vídeo como vocês puderem. Acesse os links na descrição que sem um custo adicional tá me ajudando demais. Se tornem membro do canal que vai estar ajudando muito mesmo. Muito obrigado aos membros do canal. Rapaziada, vocês fazem toda a diferença, então muito obrigado mesmo. E, por favor, não esqueçam de comentar aí. Claro que de forma respeitosa, senão seu comentário será apagado. Mas comenta aí, mano. E não esqueçam de beber água, de estar a postura de vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Fiquem bem. Um beijo, um queijo, um coração invisível pra vocês. E até o próximo vídeo. Rapaziada, tchau, tchau.